Vamos então à nossa última mesa do nosso evento, segundo Juntos pela Hemofilia. O tema desta mesa é os desafios da Covid-19 nas coagulopatias hereditárias. Nós teremos a participação de 2 médicos e para iniciar com o tema desafios da Covid-19 nas coagulopatias hereditárias na visão do hematologista, nós vamos ouvir o doutor Luiz Ivando Pires. Olá, doutor. Olá, boa tarde, muito boa tarde a todos. Queria agradecer o convite da Federação, da Tânia, e parabenizar pelos 45 anos e pelo excelente evento, né, que a gente está participando nessa tarde. Vou Muito compartilhar, obrigada. O senhor fique à vontade. compartilhar aqui a minha tela. Pronto, vocês conseguem visualizar? Sim. Certo. Então, coube a mim falar agora à tarde dos desafios da Covid-19 nas coagulopatias hereditárias. Nós não temos muitas evidências na literatura, né, e eu posso dizer para vocês também que eu trabalho no estado do Ceará, nós temos cadastrados cerca de 620 pacientes com hemofilia, no estado do Piauí, 180 pacientes, e fazendo um grupo aí de 800 pacientes, e a gente não observou muitos pacientes desenvolverem formas graves da Covid-19. Mas agora, nos próximos minutos, a gente vai falar um pouco de quais desafios a gente pode enfrentar na hemostasia habitual, os desafios de manter a profilaxia desses pacientes, um registro de casos de hemofilia e Covid-19 e como fazer essa terapia de reposição no paciente com Covid-19 internado, principalmente, né? Então, o papel do hematologista sempre foi em manter a hemostasia, né? O hematologista está sempre em manter o sangue fluido dentro do vaso, sem que haja extravasamento, a hemorragia, conter a hemorragia e evitar a trombose, né? Que é a coagulação daquele sangue dentro do vaso. O papel do hematologista é manter esse perfeito equilíbrio, que muitas vezes não é tão fácil, né? E aí o que surge é essa balança, né? Essa balança entre as forças anticoagulantes e as forças procoagulantes. A gente sabe que as coagulopatias, as hemofilias, elas determinam a falta de uma proteína, né? A falta de uma proteína procoagulante que faz o desequilíbrio, e esse desequilíbrio leva à, à hemorragia, né? E aqui a gente tem alguns fatores de risco, tabagismo, outras comorbidades que vão forçar, aumentar a hipercoagulabilidade do sangue, dando uma tendência à formação de trombose. E aqui a gente tem a infecção do COVID-19, o SARS-CoV-2, que causa uma hipercoagulabilidade, principalmente às custas de aumento de fatores procoagulantes, como o fibrinogênio. A gente vê um status de hipercoagulabilidade sanguínea que pode levar à formação de fenômenos tromboembólicos, trombose venosa profunda, entre outros, né? Então, aqui, o primeiro desafio a gente teve no caso clínico que eu trouxe do EMOP, é um paciente, logo em março de 2020, assim que foi declarada a pandemia, em março de 2020, nós tivemos um paciente, né, com hemofilia grave de 40 anos, estava em profilaxia habitual, uma dose de 2.000 unidades 2.000 unidades segunda, quarta e sexta, inibidor negativo recente, mas esse paciente tinha comorbidades, fatores de risco para trombose. Ele tinha um diabetes mellitus insulino dependente. Na última consulta estava com controle glicêmico inadequado. Tinha sido encaminhado para o endocrinologista para controlar esse diabetes. Mesmo fazendo uso de insulina, Lantus, entre outras medicações, o diabetes dele não estava controlado. E aí, logo, foi um dos primeiros casos, logo em março de 2020, esse paciente teve sintomas, teve um teste rápido positivo, foi internado com febre, coriza, cefaleia e dispneia leve. Rapidamente, a família entrou em contato conosco e, a pedido do endocrinologista, ele foi transferido para uma UTI. E aí, como era o primeiro caso de COVID em paciente com coagulopatias, com hemofilia, a gente até tentou conversar com os colegas de outros estados, mas a gente não tinha ainda nenhum paciente que eu soubesse, né, que a gente soubesse, não tinha nenhum paciente com esse que tivesse sido tratado ou abordado
por Covid-19. Foi o primeiro desafio que a gente encontrou. E a pergunta, né? As coagulopatias protegem o paciente da Covid-19? Aquela tendência hemorrágica protegeria contra a trombose que a gente observava nos pacientes com Covid? E aqui eu trouxe um registro de infecção, nós não tínhamos muitos dados, não temos muitos dados nossos no Brasil, mas aqui eu trouxe um registro que foi publicado em que os pacientes com hemofilia leve, né, 6 pacientes, tiveram um pouco mais de dispneia, causaram um pouco mais de dispneia, enquanto que os outros pacientes com von Willebrand foram mais assintomáticos, e aqui poucos pacientes também assintomáticos, 4 pacientes só desenvolveram dispneia, todos eles testados com RT-PCR ou por ELISA. E aí aqui é um estudo italiano, né? Poucos casos, a gente não tem uma evidência muito grande, são estudos, são pequenas séries de casos, pequenos grupos de pacientes. Esse estudo contou com 13 pacientes, documentaram 13 pacientes na Itália, divididos em 3 ou 4 serviços italianos. E o interessante é que eles perceberam que os pacientes mais idosos, tá? Aquele outro estudo que eu mostrei, eram pacientes mais jovens, muito mais assintomáticos. Aqui, pacientes mais idosos, 77 anos, 55 anos, 69 anos, e principalmente com hemofilia leve, associado a comorbidades como hipertensão, história de neoplasia prévia, infecção por HIV e diabetes, foram os pacientes que desenvolveram insuficiência respiratória. Evoluíram para a forma mais grave, os pacientes com hemofilia leve e comorbidades evoluíram para a insuficiência respiratória mais grave, inclusive esse com diabetes não resistiu. Esse paciente aqui tem uma publicação sobre ele, que é bem interessante, eu vou abrir agora o relato desse caso, desse primeiro paciente mais idoso. E aqui, ó, como ele evoluiu durante a internação, era um paciente com hemofilia A leve, de 77 anos. Ao diagnóstico, ele tinha um nível de fator 8 sérico de 25%, o nível sérico de fator de von Willebrand de 82,7%. Ele teve o início de uma febre alta, e o diagnóstico por RT-PCR surgiu após 7 dias do início dos sintomas. Logo depois, esse paciente começou a complicar, teve que ser internado, né? Teve que ser internado com 21 dias do início dos sintomas, e aqui ele evoluiu com insuficiência respiratória, foi para a UTI, e o interessante é que os níveis séricos de fator 8 subiram para 140, fator de von Willebrand 600, ele precisou usar enoxaparina em doses profiláticas e logo em seguida dose plena, e aí ele foi de alta ainda com nível de fator 8 acima de 100, fator de von Willebrand 638, que correspondia ao pico daquela tempestade de citocinas inflamatórias, que aqui foi dosada a interleucina 6. Isso aqui mostra para a gente que o paciente com hemofilia leve, que já tem um nível sérico mais baixo de fator 8 e fator de von Willebrand, por exemplo, poderiam evoluir mal, e aqui o fator 8 e o fator de von Willebrand seriam marcadores inflamatórios que também iriam aumentar, colaborando para a hipercoagulabilidade desses pacientes. Tanto que após esse caso, alguns estudos identificaram o fator de von Willebrand do plasma, o nível sérico do fator de von Willebrand, como um marcador de mau prognóstico, associado principalmente aqui às doenças mais graves, né, doenças mais críticos, doenças mais graves, significativamente diferente, e aqui pacientes que evoluíram mal e que não resistiram com nível mais alto de fator de von Willebrand no plasma. Então, os nossos desafios ali, a gente viu que os pacientes com hemofilia grave parece que estavam mais protegidos pelos níveis mais baixos de fatores de fase aguda, né? E os pacientes com hemofilia leve, muito cuidado e doenças de von Willebrand também, a gente deveria ficar atento pelos níveis mais altos, colaborando para a hipercoagulabilidade do plasma. E outra coisa que a gente deve ficar atento é não repor, né, a terapia de reposição, não repor demais o fator 8 ou o fator de von Willebrand, pelo risco de aumentar a hipercoagulabilidade do plasma. Mas isso, quais seriam os desafios daquele paciente que seria internado, né? Um paciente que iria usar medicamentos de risco, todos vocês sabem, antitrombóticos, anti-inflamatórios, não esteroides, antiplaquetários, que vão aumentar
a, a, a hipocoagulabilidade, ou seja, tornar o sangue mais tendente à hemorragia. E, além disso, esses pacientes, quando internam, vão fazer procedimentos, gasometria arterial, punção de catéter venoso central, intubação, ou aquela membrana de oxigenação extracorpórea, e são pacientes que, por intubação prolongada, podem chegar a precisar de uma traqueostomia. Como conduzir esse paciente, né? Então, aqui são duas perguntas que a gente precisa fazer. É seguro utilizar enoxaparina no paciente com coagulopatias? E aí foi essa pergunta que a gente fez na época, se seria seguro anticoagular ou fazer profilaxia com enoxaparina. E a gente viu na literatura que realmente as recomendações para quem poderia fazer tromboprofilaxia, isso usando a experiência dos pacientes cardiovasculares, né, que nossos pacientes estão envelhecendo e a gente precisa entender o risco cardiovascular desses pacientes, e a literatura mostra que era seguro, sim, fazer tromboprofilaxia com enoxaparina e mantendo o fator acima de 5%. E, se for preciso fazer anticoagulação plena, manter o fator acima de 20% a 30%. Então, nessa faixa aqui, acima de 5% a 30%, seria seguro utilizar enoxaparina profilática ou anticoagulação plena. E aí, nesse cenário, como manter esse fator tão alto para garantir a segurança da enoxaparina, mas não tão alto que fosse capaz de levar a um fenômeno tromboembólico, né? Manter a proteção da coagulopatia e adicionar um fator de risco, que é a anticoagulação. Como equilibrar essa gangorra, né? Como caminhar nesse solo tão irregular, né? Então, aqui a gente identificou uma publicação bem mais recente também, que mostrava que para aquele paciente que tinha um risco trombótico, né, deveria-se, ao internar, né, se fosse ambiente domiciliar, manter a profilaxia habitual, não haveria risco. Se esse paciente fosse necessário internar em enfermaria, esses pacientes internados poderiam se beneficiar de anticoagulação de tromboprofilaxia, na verdade, manter o fator 8 acima de 30%, manter acima de 30%. E se esse paciente fosse para a UTI, complicar-se e fosse para a UTI, o ideal era manter acima de 50%, mas nunca ultrapassar o pico de 100%. O ideal era manter esse paciente nessa faixa entre 30% e 100%, quando ele não fosse fazer gasometria arterial, e se fosse fazer gasometria, procedimentos invasivos, se fosse para a UTI, o cuidado seria manter o fator acima de 50%, respeitando o pico de 100%. O pico não deveria ultrapassar 100%. Então, essa publicação sugere que um paciente com risco trombótico, hemofilia, infecção por Covid-19 e risco trombótico, a conduta seria realmente fazer uma tromboprofilaxia com enoxaparina. Se ele fosse para a UTI, fosse submetido a gasometria, intubação, punção de catéter central ou até culminar com uma membrana de oxigenação extracorpórea, que é o ECMO, tá? Manter uma reposição de fator, evitando o pico de 100%, tá? E no caso do fator 9, até níveis mais baixos, inclusive. E foi isso que realmente foi considerado agora e publicado mais recentemente esse ano para os nossos pacientes. Então, voltando para o desafio do nosso paciente lá atrás, né, quando a gente ainda não tinha essas informações, não tinha série de casos, não tinha evidência nenhuma, lá atrás a gente foi entender que era um paciente que tinha comorbidades, que tinha um risco adicional, que ficou internado na UTI e ali estava acamado. A gente deveria repor o fator, mas repor com um pouco de cuidado. E aí esse paciente realmente iniciou na época tromboprofilaxia com enoxaparina, entrou na rotina do hospital, estava acamado e entrou na rotina de fazer tromboprofilaxia. E aí a gente entra, né, lembrando que aqui lá no Piauí nós tínhamos realizado curva farmacocinética, foi até uma pergunta de uma das pessoas que está assistindo. Curva farmacocinética a gente ofereceu para todos os pacientes em profilaxia. Então, a gente tinha realmente a meia-vida desse paciente no prontuário, e aí, a partir do peso, foi possível, né, a gente calcular uma dose
que não chegasse a 100%, que não ultrapassasse 100%, mas que ficasse sempre acima de 30%. Uma estratégia que a gente utilizou foi dosar, em alguns momentos no vale, né? Exato aquele momento, exatamente aqui, antes da infusão, a gente dosava o fator 8 sérico e depois fazia a infusão da dose que a gente estimou, uma estimativa pela farmacocinética. Então, a gente conseguiu, na época, manter o paciente aí com um pico, não fazia pico de 100%, um pico sempre abaixo de 100%, e um nível de vale sempre acima de 30%. E aí a gente conseguiu fazer isso através de infusões diárias, em menor dose, infusão diária de menor dose, e sempre tendo cuidado de que o vale não ficaria muito baixo, né? Esses pacientes, a qualquer momento, poderiam complicar, poderiam precisar de intubação ou outros procedimentos invasivos. Então, essa foi a nossa estratégia de manter. E a curva farmacocinética foi fundamental para estimar esse momento, né? Estimar o tempo que o fator demoraria para chegar até 30% na corrente sanguínea. Então, assim, é só para o outro desafio que eu acho que todos os centros, né, tanto no Brasil como fora do Brasil, a gente já vê isso publicado, né, o desafio de manter a profilaxia dos nossos pacientes, né, em momentos de lockdown, em que os centros não podiam ter aglomeração, não podia, os centros geralmente também têm coleta de sangue, então era difícil manter a aglomeração nos centros, a gente conseguia enviar, fazer a distribuição na casa, no domicílio dos pacientes, tanto no Piauí como no Ceará, a gente conseguiu enviar fator para a casa das pessoas, na região, né, metropolitana das capitais, e aquelas cidades mais distantes do centro, a gente utilizava a agência transfusional mais próxima para encaminhar o fator e fazer com que os pacientes tivessem acesso, garantir a profilaxia desses pacientes durante o momento de crise que nós passamos, no momento em que não haviam transporte e locomoção adequado. E outra coisa que a gente conseguiu garantir foi o acesso ao médico, acesso à equipe tratadora através de teleconsultas. E aí os pacientes continuaram tendo o tratamento disponível e o acesso ao profissional através de teleconsulta. Então, eu queria só deixar esses desafios, né, que nós passamos, o desafio da hemostasia no paciente com coagulopatias, e como considerações finais, eu queria só dizer que o paciente deve ser avaliado quanto aos fatores de risco individuais, não só a coagulopatia, não, nem sempre nem nunca, né, nem sempre nem nunca, avaliar os pacientes como uma forma global, quais fatores de risco envolvidos, tanto protrombóticos como de tendência hemorrágica, e, quando é indicada a tromboprofilaxia, ela pode ser utilizada, né, de preferência com a reposição de fatores de forma individualizada, e a curva farmacocinética pode ser um guia muito interessante na hora de repor o fator desses pacientes, né. A gente sabe que as UTIs geralmente são fechadas, a gente tem um acesso limitado, nem todos os profissionais podem entrar nessas UTIs COVID, mas a gente pode fazer uma estimativa de dose e tentar acordo com as equipes de enfermagem das UTIs. E lembrar que os níveis séricos de fator 8 e von Willebrand podem ser úteis como parâmetros de monitorização desses pacientes internados. Então, queria só agradecer e finalizar com esse pôr do sol aqui de Teresina. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Luiz, pela sua participação. O nosso segundo palestrante é o doutor Dimas Carnaúba, que vai falar sobre os desafios da Covid-19 nas coagulopatias hereditárias na visão do infectologista. Olá, doutor, muito boa tarde, seja bem-vindo. Olá, boa tarde. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar pelo evento e agradecer a Tânia e à Federação Brasileira de Hemofilia pelo honroso convite. E a mim coube, então, falar sobre a visão do infectologista numa doença que pegou praticamente todos nós de surpresa, né? É uma doença que vem trazendo grandes impactos, não só nos nossos
amigos, os nossos entes queridos, mas também o impacto na questão da parte financeira do país, né? Declaro, deixa eu passar aqui que não tem. Declaro que não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação. E aqui a minha agenda, hoje a Covid é tema de congressos, né? E eu vou tentar, então, pontuar alguns temas importantes que eu acho que são relevantes. Então, seria um panorama geral da Covid, as formas de transmissão. Sempre é bom pontuar, repetir, porque isso dá um impacto na forma de transmissão desse vírus. Os sintomas da Covid, o diagnóstico laboratorial, as variantes da Covid-19, as vacinas já disponíveis e as medidas de prevenção. Bom, fazemos então um histórico, uma passagem na história do coronavírus, que não é bem recente, de 2019 para cá, né? Nós sabemos então que os coronavírus eles fazem parte de uma família de RNA, de vírus envelopados, né? E eles já se conheciam a família do coronavírus, né? São vírus que faziam infecções respiratórias em seres humanos e animais. Bom, só que ele tem uma característica muito interessante, ele tem uma alta capacidade de mutação. E foi isso justamente que ocorreu, né? A partir de 2003, surgiram 3 novos coronavírus, né, que foram responsáveis por epidemias, só que as 2 primeiras epidemias ficaram restritas a algumas regiões, que é o MERS-CoV e o SARS-CoV, e aí surgiu, então, o SARS-CoV-2, que é o que causou toda essa pandemia generalizada. Então, com alta taxa de mortalidade e um potencial de causar a pandemia. Então, aqui só mostrando para vocês, olha, em 2002 a 2003, surge, então, uma epidemia também na região de Wuhan, né? Só que ficou restrita a essa região, com um número de óbitos menor, tá? Mas aí, em 2012, você veja que quase 10 anos depois, surge um novo episódio de um novo coronavírus, aí se denominou o MERS-CoV, que era na região do Mediterrâneo, e que também ficou restrito a essa região, só que aí, em 2019, surge, então, esse novo vírus, que é o SARS-CoV-2, causando, então, uma disseminação desse vírus no mundo. E aí nós sabemos que ele tem um reservatório natural, que é o morcego, e alguns hospedeiros intermediários, e hoje se investiga realmente como se originaram essa pandemia no mundo, né? Hoje, o dado agora do dia 23, né, do 9, mostrando que nós temos, olha, a cifra de pessoas infectadas no mundo, né, com 4 bilhões de pessoas que foram a óbito, e no Brasil nós estamos com 91 milhões de casos notificados e já chegando aos 600 mil óbitos pelo coronavírus. Veja o impacto disso na população mundial. Tá? Como se transmite o SARS-CoV? Vocês já devem estar cansados de ouvir isso, porque a mídia, várias palestras, mas sempre bom repetir a informação correta, né? A transmissão se dá de pessoa a pessoa, tá? Por meio de gotículas respiratórias. Pode haver um contato direto ou indireto com pessoas, objetos e superfícies contaminadas, né? Isso é muito importante. E acredita-se também na possibilidade do SARS-CoV-2 também ser transmissível através de aerossóis, né, que são gerados durante alguns procedimentos específicos. Isso vai ser muito importante, principalmente nos colegas de especialidades que são envolvidos com procedimentos da via respiratória e que possam, então, gerar aerossóis. E, obviamente, naqueles indivíduos que estão em ambiente hospitalar. Tá?
Aqui alguns procedimentos, só para exemplificar, que possam gerar o aerosol, desde a broncoscopia, a questão da intubação traqueal, a traqueostomia, que são procedimentos que os pacientes graves com quadros respiratórios vão precisar em algum momento. Tá? Então, a própria ressuscitação pulmonar, né, a ventilação não invasiva, tudo isso levando o risco maior para a contaminação profissional, hospitalar. Tá? Bom, dando sequência, quais são os sintomas primários da Covid-19? Tá? Eles podem aparecer de 2 a 14 dias após a exposição ao vírus, né? Geralmente, o que caracteriza muito bem é a questão da perda do olfato e do paladar, né? A congestão nasal, com o nariz escorrendo, a questão da cefaleia, né? A dor muscular é uma manifestação muito comum. Eu atendi, eu fui da linha de frente da Covid aqui em São Paulo, em dois centros, né? E com isso a gente atendia os pacientes, triava os pacientes com esses sintomas gripais iniciais, mas que na verdade a maioria era já a manifestação da Covid, né? Chegando então à falta de ar e a dificuldade de respirar. Um grupo de pacientes apresentavam também a questão de náuseas, vômitos e diarreia, que era uma outra manifestação da Covid-19. Tá? Bom, em relação às manifestações extrapulmonar da Covid, vocês vejam que existe uma gama de manifestações, obviamente não vou estar falando todas, mas especificamente na questão do tromboembolismo, em que você pode gerar uma trombose venosa profunda, os pacientes que vão com quadro respiratório grave evoluem com embolia pulmonar, né? E principalmente também a trombose relacionada a catéter. Tá? Então, todas essas manifestações que vão desde o quadro neurológico ao quadro dermatológico, as manifestações cardíacas, as manifestações endócrinas, gastrointestinais, muitos pacientes também, acho que é o segundo ponto principal, além do quadro pulmonar, é o quadro renal, quando esse paciente desenvolve insuficiência renal aguda, né? E inicialmente, anterior a isso, eles podem só apresentar proteinúria e hematúria, quer dizer, o aumento da proteína na urina, a presença de sangue na urina, tá? Então, isso tudo pode estar relacionado à infecção do SARS-CoV. Na verdade, o que ocorre, a ação não é direta do vírus. O vírus desenvolve uma síndrome inflamatória que leva a esse cortejo de manifestações as mais variadas possíveis. Né? Bom, não está passando. Em relação a essa manifestação, que é uma coisa bem interessante, que é a experiência, uma experiência italiana mostrando, e a gente vê no nosso dia a dia, no atendimento ambulatorial, os pacientes que apresentam persistência dos sintomas da COVID pós aquele quadro mais grave. Né? Esse é um estudo que acompanhou um N de 143 pacientes, e esses pacientes foram hospitalizados um tempo médio de 13 dias. Tá? E depois disso, 2 meses após, eles foram submetidos a uma avaliação e 32% tinham ou relatavam pelo menos 1 a 2 sintomas persistentes. Tá? 55%, ou seja, metade deles apresentavam mais de 3 sintomas persistentes. Tá? E, obviamente, um dado que chama muito a atenção é que 44% deles já relacionavam uma baixa qualidade de vida. Tá? É muito comum no nosso acompanhamento desses pacientes, os pacientes relatarem perda de memória, esquecimento, o quadro de depressão é um achado muito comum nesses indivíduos. Então, tudo isso leva a termos aí
epidemias por manifestações, epidemias associadas à infecção do Covid, nós vamos ter um N de doentes que vão precisar ter uma assistência posterior com a magnitude ainda que nós não temos nem como ainda prever, né? Porque os sintomas vão aparecendo, a doença ela é dinâmica, e nós estamos vendo aí situações ainda que precisamos estudar e acompanhar adequadamente esses pacientes. Bom, rapidamente, só para mostrar as considerações temporais do diagnóstico, né? O indivíduo que se expôs ao vírus, tá? 2 semanas antes do início dos sintomas, provavelmente a gente não consegue detectar, até porque ele é assintomático, mas ele já consegue eliminar vírus, né? Então, vocês vejam aí que tem quase 14 dias antes das manifestações, eu já tenho possibilidade de contaminação, tá? Aí, com o surgimento dos sintomas, nós vamos ter, então, aí a possibilidade já do diagnóstico, né? Por isso, fazer na primeira semana, entre 7 a 14 dias, aquela reação de cadeia de polimerase, o PCR nasal, que é o que justamente nos dá um diagnóstico dessa infecção precoce, tá? E, obviamente, se eu passo muito tempo, depois de 4 semanas, eu não tenho possibilidade desse PCR ser positivo. Então, não seria aí o teste mais indicado. Aí, a partir da segunda semana, aí sim nós teremos a detecção de anticorpos, e aí você faz o teste sorológico para a detecção da infecção, tá? Bom, surge então uma outra situação muito importante, que seria o surgimento das variantes, tá? E aí nós vimos, na verdade, pelo menos 4 grandes variantes, porque, como eu já falei no início, esse vírus tem um poder de mutação muito grande, né? Surge, então, a variante do Reino Unido, em setembro de 2020, tá? Em que ele mostrava uma possibilidade maior de potencial de letalidade e transmissibilidade, mas que, na verdade, nem foi comprovada esse poder de letalidade maior, mas dominou o Reino Unido e vários países da Europa. Tá? Já em outubro de 2020, surge uma variante chamada beta, né, que apresentava a característica dela que tinha maior carga viral, ou seja, uma quantidade de vírus circulante muito maior, tá? E tinha uma característica importante, ela diminuía a ação dos anticorpos, tá? Ou seja, aqueles anticorpos que eram para proteger ou diminuir a infecção, ela conseguia burlar essa situação, né? Diminuindo, então, dificultando, então, a resposta do organismo ao tratamento e à recuperação do próprio paciente. Agora, em janeiro de 2001, surgiu, então, a variante gama, que é a P1, que, na verdade, essa P1 ela foi inicialmente diagnosticada no Japão, e vocês devem estar lembrados daquele navio que veio do Japão com 4 tripulantes infectados e que foram atendidos em Manaus, e foi daí, sim, que essa variante foi introduzida na nossa região, causando aquele desespero que nós acompanhamos, e praticamente a P1 hoje dominou praticamente por um período as infecções ocorridas aqui no Brasil. Então, a gente viu que a transmissão era 2,4 vezes maior, ela tinha uma característica de neutralizar justamente um anticorpo que era protetor contra o vírus, tá? E aumentando, então, o risco, inclusive, de reinfecção. Então, você veja que o vírus ele consegue mutar e ficando cada vez mais especializado, né? Por último, foi a Delta, né? Que originária na Índia, com uma capacidade extrema de transmissão, e também ela consegue driblar a ação do sistema imune, né? Com maior risco de infecção, e hoje ela é predominante em quase 90% das amostras no mundo. Então, a gente vai aprendendo, e cada um com características específicas e diferentes. Tá? Bom. E
Só pontualmente, por conta do tempo, eu falei das variantes, obviamente, agora vamos no cenário das vacinas que já estão disponíveis aqui no nosso Brasil, né? Nós temos a primeira produzida, que foi a Sinovac, da Coronavac. A característica é que, por vírus inativado, né, precisa de 2 doses, com intervalo que varia entre 2 semanas a 1 mês, né? Depois veio a AstraZeneca, que é a Oxford, que, na verdade, a característica dele é que é um adenovírus do chimpanzé, né? E também necessita de 2 doses, aí com um intervalo de 4 a 12 semanas. Desculpa, eu falei do Coronavac, é de 14 a 28 dias, já a AstraZeneca de 14 a 12 semanas. E, por fim, as 2 últimas, que seria a Pfizer e da Janssen. A da Pfizer é uma vacina que utiliza o RNA mensageiro, também de 2 doses, e hoje de 8 a 12 semanas. E a Janssen, que é de adenovírus, e que precisa apenas de 1 dose. Tá? Esse é o nosso leque de vacinas disponíveis para todo o Brasil. Tá? E olha, esse é um dado que eu peguei hoje, né? A estatística mundial de vacinas do coronavírus, e olha, o mundo que usou pelo menos 1 dose, 32%. Já o Brasil, nós já chegamos aos 40% dos nossos brasileiros vacinados, com pelo menos 1 dose. Já com 2 doses, nós alcançamos os 30%, né? E o mundo em torno de 12%. Tá? Então, nós, pelo menos, temos um cenário aí que nós estamos conseguindo evoluir com a vacinação e, obviamente, a busca pela vacina está se aumentando a cada dia, né? E é o que nós esperamos. Existem outras vacinas, aqui são várias vacinas que estão testadas. A Moderna é utilizada em outros países, como os Estados Unidos, também é de RNA mensageiro, e aí um cortejo de várias vacinas sendo testadas, né? Então, falava-se, não, foi muito pouco tempo para a vacina ser produzida e tem muitos efeitos adversos. Não, é que hoje, com a nossa nova tecnologia, nós conseguimos alcançar, em alguns meses, produzir, além dos testes para diagnóstico, imunizantes para combater a infecção pelo Covid-19, mostrando de forma espetacular a evolução da nossa medicina no mundo. Tá? Bom, um pouquinho agora sobre medidas de barreira de prevenção, vocês já estão cansados de saber, mas é sempre bom repetir, né? Na questão da higienização das mãos, das precauções padrão, né? No uso da máscara, evitar as precauções de contato, né? E as precauções respiratórias, principalmente na questão de gotículas e aerosol, e, obviamente, a limpeza e desinfecção de superfícies e equipamentos hospitalares. Então, o uso de máscara, ela vai ser ainda parceira nossa por vários dias ainda, vários meses, quiçá anos, né? E quais são as regras de ouro para a prevenção da Covid-19? Tá? Então, afastar os suspeitos com um quadro de resfriado ou gripe em isolamento de 14 dias, tá? Esse isolamento, em algumas situações, passa para 12, mas, em média, 14 dias, né, de isolamento domiciliar e com acompanhamento dos contactantes. A questão da etiqueta de comprimento, não tocar. A etiqueta de respiratória, que é o tossir e espirrar, usar o braço ou o antebraço. O distanciamento físico ainda tem que ser importante se manter, tá? E, obviamente, a questão da higienização das mãos, com água e sabão ou com álcool a 70%. Existem outras opções, mas água e sabão e álcool seria, assim, as opções mais disponíveis para a questão da higienização frequente das mãos. Obviamente, vacinar sempre, todos, né? E se informar sobre os métodos de prevenção e, obviamente, passar informações corretas. Nós tivemos aí várias situações
com as chamadas fake news. Então, voltando, acho que a informação tem que ser repetida corretamente, né? E se passar essa história de forma também correta, tá? E, por fim, a pandemia é a mais devastadora da nossa geração, tá? O impacto socioeconômico mundial, né? Mostrando aí esse impacto que nós estamos vivenciando. A questão que os novos conhecimentos a cada dia com a evolução da epidemia em diversos países, então seria em real time, né? Temos limitações de testes diagnósticos, né? E os próprios testes têm baixa sensibilidade, então precisamos de testes mais eficientes. Não existe um tratamento eficaz e seguro até hoje, né? Acho que isso é muito importante reforçar. Vacina e uso de máscara sempre, né? E, obviamente, essas imagens que nós vivenciamos no início de 2020 vão estar na nossa memória por muito tempo. Bom, eu tentei pontuar e resumir um assunto que é vasto, que é amplo, e estou à disposição para perguntas. Muito obrigado. Dr. Dimas, também os nossos agradecimentos ao Dr. Luiz pela participação.